Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Vamos encerrando mais um mandato político também nas prefeituras e câmaras de vereadores de todo o país. Quem está conosco é a presidente da Câmara de Vereadores, Marili Lerner Vogel, para conversar conosco. Tudo bem, Marili? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Marcos Vinícius, obrigada. Bom dia a todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Tirol, da comunidade de Teutônia, uma satisfação estar aqui. Bom, Marili, você particularmente, né, encerra o seu segundo mandato, né? Teve um primeiro Exato. mandato de 4 anos, agora passou para os últimos 4 anos, onde foi presidente da Câmara, onde é atual presidente da Câmara de Vereadores. Como é a sua primeira passagem pela política de forma efetiva, né? De forma com um cargo público, né, Marili? Dá para fazer uma avaliação? Talvez seja uma página que esteja virando na sua vida depois de abrir mão para não ser candidata, né? Talvez com uma possibilidade muito grande de ser reeleita, mas abriste mão no último mês de outubro, na última eleição. O que dá para avaliar desses 8 anos? Bom, realmente a política faz parte da minha vida desde a infância, né, com os meus pais, dessa vida comunitária e o envolvimento que meu pai e a minha mãe sempre tiveram. Então, realmente, eu até dizia sempre que eu iria apoiar e não iria concorrer, mas chegou um dado momento que colocar na minha frente, tu tem que ir, né, tem potencial e tal, o desafio é teu. E eu aceitei já desde a primeira vez, então, que concorri vereadora e me elegi, mas acabei, né, no primeiro mandato ficando 3 anos e meio quase na Secretaria da Saúde. Então, a experiência mesmo de legislativo foi nesta gestão agora, de 2013 até hoje. E acredito que foi um momento muito especial na minha vida, eu acho muito importante poder viver o outro lado, né? Porque quando a gente é cidadão, quando a gente é munícipe, a gente tem uma visão das cobranças, de dizer assim, por que não se faz assim e tal. A gente até acredita às vezes que teria que ser mais rápido as coisas. Quando a gente está dentro do segmento lá, como na Câmara de Vereadores, tive também frustrações e chegava a me fazer a seguinte pergunta: para que serve um vereador? Fiz muitas vezes essa pergunta para mim e para os meus colegas, uma vez que a gente se sente um pouco frustrado da demora de propor, né, indicações, de fazer sugestões, e é o executivo que tem que executar. Então, a gente não tem, às vezes, a imediata resposta ou ação daquele pedido, ou a solução daquela situação. Mas também, com isso, deu para nós uma possibilidade de ter um outro olhar e de buscar fazer um trabalho diferente na Câmara de Vereadores. Especialmente, né, Marili, eu caracterizaria esse seu último ano como presidente nesse estreitamento com a população, né? Tu fizeste alguns projetos com crianças, com outras pessoas, já da aproximação, né, das pessoas poder, de visitas à Câmara de Vereadores, as sessões legislativas, até antes das eleições, porque depois das eleições é claro que tomam outros rumos, mas até outubro sempre contamos, assim como com os outros presidentes também, nesses últimos 4 anos que eu tenho acompanhado, a população tem participado, mas especialmente nesse último ano você tentou fazer esse trabalho de transparência e de esse estreitamento na relação, né? Exato, considerando isso, então, assim, o poder legislativo, ele representa o povo, né? É o poder que emana do povo para o povo, é o que diz a nossa Constituição. Mas aí a gente estava lá, às vezes, na sessão, com as sessões vazias, só nós, vereadores, e eu percebia isso em outros municípios que visitei também em outras câmaras para buscar a interação e conhecer. E aí a gente começou a se dar conta, assim, mas nós precisamos que a população nos apoie. Então, em determinados projetos mais complexos, a gente buscava chamar lideranças da comunidade, do setor agrícola, né, do sindicato, a Liane, sempre foram parceiros, as cooperativas e também várias outras entidades. E a gente começou a perceber que a população começou a participar e que isso era importante. Os debates ficavam mais completos, assim, né, mais participativos por parte dos vereadores. A gente acabava buscando mais argumentos para defender os projetos e para se inteirar daquelas demandas. E isso foi importante e com isso também, eu acho que eu sou a 3ª mulher presidente do Legislativo nesse ano. Então eu estive 2 mandatos na Câmara para agora, no final do mandato, conseguir ser a presidente. E na condição de presidente, então, poderia ter essa iniciativa de fazer algumas ações diferentes. Como uma das primeiras que foi a filmagem das sessões, né, em vídeo para disponibilizar, e você nos ajudou nesse trabalho no site e também no Face, mas assim, teve uma resistência dos vereadores, de alguns no início, mas agora eles viram a importância disso, né, a transparência, a aproximação. A comunidade, eu acho que reconheceu esse trabalho, de que a Câmara se abriu mais,
porque se nós estamos lá para representar, o meu voto ele não pode ser meu voto, ele tem que ser o voto que representa a maioria daquele segmento, daqueles interesses, né? E nós vivemos num momento político onde é complicado não fazer dessa forma, né, Marli? Exato. As pessoas estão exigindo transparência. As ferramentas de transparência estão aí. Não é mais ser vereador, ser um político hoje, não é mais como ser político há 30 anos atrás, quando eu também participava ainda de muito pequeno, mas eu via a forma que especialmente meu avô fazia política na sua casa e dentro da família dele, que eram 9 filhos. Então isso mudou muito, as pessoas hoje têm transparência, as pessoas hoje, rede social, as mídias digitais que surgem por aí, que dão instantaneidade, né? Talvez não seja num futuro muito próximo, mas creio eu que muito em breve, daqui a pouco, pensaremos juntos, enquanto Câmara de Vereadores, de transmitir ainda ao vivo as sessões da Câmara, né? Hoje está em vídeo, logo no dia depois da sessão, mas, ou seja, não tem, ou o vereador se adapta, e você trabalhou muito nisso também, né? Ou se adapta, ou vai ser limado do pleito, né? Não tem como se manter, né, Maria? Exato. A gente teve algumas divergências internas no primeiro momento, porque, claro, sai da zona de conforto, desacomoda, é novo para nós, às vezes assusta, mas, enfim, até toda essa questão que a mídia cobrava e a população também, né, da questão dos gastos da Câmara, tudo isso fez a nossa Câmara pensar. Eu proponho esses debates, essas conversas com os colegas e outros também, e a gente começou a amadurecer, então acho que esses projetos que surgiram, como também as oficinas de cidadania, trazendo os alunos, como você falou, para a Câmara de Vereadores, para passar noções básicas do papel de cada, do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, a diferença entre os poderes, para que serve cada um, as funções dos vereadores, as atribuições, o papel do vereador. Até agora, nos últimos meses que a gente recebeu visita de alunos de 4ª série, né, do ensino fundamental, a gente simulava uma sessão, o vereador Marcelo Brentano ajudava nisso e conduziu de forma muito interessante, colocar os alunos sentados lá, agora vocês são presidente, você é vice ou você é um vereador e vai ter que votar determinado projeto. Vamos tirar o horário de recreio da sala de aula, e aí você vota contra ou a favor. Vamos dizer, com coisas simples do dia a dia deles, mas fazer eles pensar como é que decide o voto, o vereador. Eu tenho que votar só por mim, eu voto pela comunidade, eu voto pelos interesses da maioria, né, no caso ali da escola. E foram, eu acho que isso é uma satisfação para nós poder ter vivido esses momentos, e também outros como a gente fez a Frente Parlamentar do Cooperativismo, né, defendendo a cooperativa, pensando em ações para o cooperativismo, o que a gente poderia estar fazendo mais aqui para o município e também fora defendendo. Um outro projeto que a gente fez, o resgate histórico da Câmara de Vereadores, que no futuro então vai ter um memorial, foi aprovada a lei na semana passada, a gente não conseguiu ainda criar um memorial esse ano, mas no ano que vem, tendo um espaço, talvez até no futuro prédio da Câmara, para a visitação da comunidade, para a visitação da escola, que é para ser de pesquisa, para dar um fundamento também a toda essa história, a importância do papel legislativo para a sociedade. E claro, sempre neste momento atual de política, vivi isso essa semana lá, nos momentos meio tensos lá na Assembleia Legislativa também, da votação dos projetos, e é um momento que nós temos que prestar atenção. Está mudando, a sociedade quer participar mais, a informação está ali, e a gente tem que levar essa informação e permitir o questionamento, permitir a cobrança, e aí sempre eu acho com esse olhar assim, ó, o que nós estamos fazendo que nós podemos melhorar? Que não está bom o nosso papel. Eu acho que foi isso que a Câmara de Vereadores procurou fazer nessa gestão. E esse isolamento é que tem que acabar, né? A gente vê, e é muito importante, eu defendo sempre que o cidadão vá, pelo menos uma vez por mês, tira, nem que seja uma meia hora, para ver, para passar na Câmara. Não precisa ser, às vezes as sessões demoram 1 hora, 40 minutos, 2 horas. Então, se não tiver tempo de ficar as 2 horas, mas passe lá. Pelo menos o vereador se sentir, além de prestigiado, se sentir um pouco cobrado também, exato, né, Maria? Exato. Além do prestígio do vereador, ver, esse aqui pode ter sido meu eleitor, ou foi meu eleitor, além do prestígio que dá, mas ele tem que se sentir um pouco cobrado também, né? Com certeza. Toda vez que tem um projeto assim de interesse, né, de um determinado segmento, e aquele segmento se faz representar lá, todo o debate do vereador, todo o posicionamento, ele se apropria mais, ele vai buscar mais argumento para estar fazendo da forma melhor possível, né, o seu posicionamento, o seu voto, né, como nós tivemos durante essa gestão, nós derrubamos projetos, vamos dizer, votamos contra, teve projeto que ficou baixado, depois o Executivo retirou, agora até poucos dias aconteceu de novo, então assim, isso mostra que realmente a Câmara de Vereadores está pensando, ela está avaliando, ela está comprometida com esse trabalho, não só
votar todos, né? Também era uma coisa que a gente dizia, nós não somos meros aprovadores ou reprovadores de projeto. Nós temos muito mais a fazer. E também a Câmara de Vereadores, ele não é um segmento ou uma extensão do Executivo, como parece, né? Em muitos municípios eu vi isso, e aqui também, em alguns momentos, a gente sentiu como que se nós fôssemos, assim, uma extensão, uma continuidade do Executivo. O Executivo manda o projeto e nós vamos tudo votar a favor, porque nós temos maioria na Câmara. E a gente, em determinados momentos, começou a pensar, não é assim. Nós vamos escutar a população, nós vamos escutar aquele setor que vai ser beneficiado ou prejudicado com esse projeto, como, por exemplo, um projeto muito polêmico que foi em 2013, eu acho, a questão da pavimentação nos loteamentos. Nós escutamos os loteadores, mas nós escutamos também a comunidade, né, outras representações. Buscamos vários dados lá junto na secretaria, na engenharia, no setor, de quantas ruas faltavam pavimentar, de quantos terrenos nós ainda tínhamos na área urbana que pudessem ser para não precisar fazer terrenos, loteamentos na zona rural, como estava acontecendo. E aí, em cima disso que a gente votou. Então, nós tivemos, na época, até, acho que 8 votos, ou 9 votos favoráveis, 2 contrários só. Então, isso prova que a gente conseguiu buscar argumento, discutir entre os vereadores para votar da melhor maneira possível, né? Não só, vamos dizer, o Executivo fez o papel dele, mandou, mas na hora da Câmara decidir, é a Câmara sozinha que decide, sem influência. É uma interdependência, né? Isso a independência entre os poderes, é isso. Mas não é o que a gente vê por aí. Eu acho que também, assim, o que acontece, vale até a gente partilhar um pouco, que todos o Executivo, enfim, todos, né, agora os novos também já se preocupam em ter a maioria na Câmara, para poder facilitar o processo. Só que o vereador, ele não pode ser, naquela hora de votar, ele tem que ser neutro, ele tem que avaliar sempre para a maioria que ele representa. Então, é difícil para a gente. Eu sei que no início eu também, até a gente amadurecer e entender esse processo todo, e quando a gente traz a população para perto, para dentro da Câmara de Vereadores, eu acho que daí sim a gente tem mais força. Sem dúvida. Bom, Marili, olhando agora como cidadã, como eleitora, você que não vai ter um cargo público ou político, né? Eu não sei a denominação correta, mas eu quero te perguntar o seguinte, olhando para essa nova configuração da Câmara, né? A gente vê muita gente jovem, a gente vê uma Câmara bem remodelada agora para o ano de 2017, a primeira sessão já é dia 5 de janeiro também, né? Como você avalia o resultado das eleições do último dia 2 de outubro? E qual é que é a sua expectativa agora como cidadã teutoniense, dessa nova legislação, dessa nova legislatura que está para assumir aí agora a posse dia 31 de dezembro? Qual é a expectativa, não do Executivo, mas sim do Legislativo, ao qual tu conhece tão bem, especialmente com relação a esse sangue novo que teremos na Câmara de Vereadores? Sim, eu acredito que a minha opção, né, de não concorrer foi um momento de decisão interna, assim, que a gente parou, pensou muito, mas eu hoje me sinto bem realizada por isso, porque acredito que a gente dá oportunidade para novas lideranças, que foi o que aconteceu, né? E também fiquei satisfeito com esse resultado, claro, por mais que a gente defende os nossos, né, partidários também. O PP elegeu 2, mas também elegemos 2 mulheres, né, e a Aline, então, que representa o nosso partido, e a Kathleen, então fiquei feliz também por isso, né, aumentou o número de participação de mulheres, mais uma cadeira, e de jovens, e acredito que, assim, a convivência que a gente está tendo com eles agora, estão muito abertos, muito dispostos, acredito sim que é um novo momento de Câmara de Vereadores, né, que a gente começou a iniciar esse trabalho que vai ter continuidade. Eu tenho dito para eles assim, que até o desafio deles é maior, em função disso, por serem jovens, por ter conseguido galgar a eleição, mas que agora a comunidade vai cobrar mais, eles vão ter que demonstrar que sim, que o jovem pode e é capaz. Vamos dizer, eu consegui me eleger, mas e agora? Vou conseguir fazer a gestão, o trabalho, então, mas nesse sentido eles estão vindo nas sessões depois de eleitos, e até a gente conseguiu fazer agora na semana passada esse evento de transição no Legislativo, que eu acho que também vale registrar, que foi praticamente inovador aí no Vale e em outras regiões a gente não tem visto isso acontecer. Foi uma ideia que surgiu aqui, partiu até de um momento que a gente teve lá na IESEG com os alunos, mas também quando eu comentava aqui, os novos eleitos, alguns diziam assim, Marili, nós vamos ter um momento de aprendizado, de a gente sentar com vocês e fazer essa troca. Aí então a gente pensou, vamos fazer sim esse evento, eles participaram.
foi muito importante e eles estão, agora tivemos ainda essa semana na segunda uma reunião lá na Câmara, a maioria veio de novo, vamos dizer, eles estão já participando desse processo, isso não acontecia em anos atrás. Então já mostra que vai ser um diferencial e acredito que esses projetos bons aí que a gente fez, a Câmara fez muitos projetos nessa última gestão, como a Escola do Legislativo também, que aprovamos, esse do Memorial, a Frente Parlamentar, são projetos da Câmara, né? Porque os do Executivo são aprovados, voltam para o Executivo e o Executivo vai dar continuidade. E esses dependem da Câmara dar continuidade. Mas a gente está percebendo deste grupo novo que realmente eles vão, com muita energia, com muita vontade, se dedicar a estas causas. E isso vai mudar o cenário, que eu acho que vai fortalecer mais ainda a Câmara de Vereadores. Bom, Marilete, sempre foi uma batalhadora por além do município de Teutônia, na região também, especialmente para fazer com que as pessoas sintam esse prazer que a gente percebe que tu sente pela política, né? É o momento de vivermos novos tempos na política também. Olhamos no cenário nacional, uma loucura como está Brasília, né? Não se sabe se teremos presidente até o final do mandato, tem mais 2 anos de presidência. É Temer, é impeachment. Vivemos um ano de 2016 conturbadíssimo na política. A crise financeira aqui no Rio Grande do Sul, que repercute em todo o Brasil. Crise do Rio de Janeiro também. Mas olhando para o nosso município, dá para termos esperança de novos rumos, muito em breve, as pessoas saindo nas ruas em todo o Brasil, as pessoas se manifestando. Você, como uma agente política hoje, sente-se um pouco mais otimista em relação ao futuro próximo do nosso país, olhando esses exemplos que tu conseguiste implantar aqui em Teutônia, mas olhando numa cultura e numa proporção mais geral também, podemos estar vivendo um novo momento na política a partir desse ano de 2016? Eu acredito que sim. Primeiro, né, também já cheguei a pensar, é utópico eu pensar, isso aí não vai existir, a política não vai mudar, eu vou desistir. Mas daí com a formação que eu tenho também em sociologia, professora de magistério, e quando a gente trazia as crianças aqui para dentro da Câmara, eu comecei a pensar e num evento que fui também ouvi isso. Temos que atuar mais na formação. Então acho que esse recuo meu agora de não concorrer ao cargo eletivo foi um pouco que eu pensei. Eu vou me colocar à disposição para ajudar mais na questão de formação destas lideranças. Então, várias câmaras, né? Esse momento de crise, ele quando a gente vive a crise ali naquele momento assim, parece que é sufocante, e aí uns desistem, outros não sobrevivem, né, a esta crise, mas também quem sobrevive vai viver um novo momento, uma nova etapa. Eu acho que nós estamos ainda no meio da crise, né? Não sei quanto tempo ela vai durar, mas acredito sim que está surgindo coisas boas, novas, né? E então o futuro sim, eu hoje posso dizer que eu acredito que a política vai mudar, ela precisa, mas essa força conjunta, então eu já tenho feito isso, já tenho levado para outras câmaras através da UVERGS também. Semana passada estivemos lá num evento em Porto Alegre, então apresentei esse trabalho também para outros vereadores, né? E eu penso, desculpa te interromper, Marili, que é do pequeno que se torna grande, né? Não adianta a gente esperar que venha de cima, né? A mudança, ela tem que começar com aqui nós, né? E começar no município que está mais perto. Isso. No momento que o cidadão entender como que é a Câmara de Vereadores que funciona, que ela representa e deve representar o cidadão, aí eu acho que a gente vai começar a votar melhor e escolher melhor os líderes lá em cima também, né? Então isso a gente escuta em debates e eu acho que é isso assim que eu me dei conta, porque a Câmara de Vereadores ela é um mini congresso, só que se aqui existe corrupção, ou se aqui existe o afastamento, o esvaziamento da comunidade, lá em cima menos acesso a gente tem, né? Difícil a gente conseguir participar de uma sessão, mesmo indo a Brasília, né? Lá de uma sessão na Assembleia, essa semana a gente não pôde participar. Então, assim, precisa realmente começar no município. E também o que a gente vê, então, tem os partidos precisam trabalhar mais e qualificar os seus candidatos, né, antes dos pleitos, e não acontece. Os bons, ou quem teria condições hoje, está se afastando da política porque esse desgaste. Então, às vezes um professor formado ou um empresário, ele não quer se envolver e colocar um nome para concorrer. Aí quem é convidado pelos partidos? Aquelas pessoas que às vezes ainda não têm, elas podem ter condições, mas elas não têm o conhecimento, a formação, o preparo. Então, hoje, estou eleito e o que vou fazer? Então, acho que é ali que nós entramos em começar a preparar, mostrar esse momento, desafiar,
porque não se pode mais fazer o vereador como se fazia antes. Hoje tem as redes sociais, como você falou, tem a internet, todo mundo está acompanhando. O vereador, ele precisa se qualificar, ele precisa se preparar para exercer o mandato. Então, nós vamos trabalhar nessa parte aí de formação e acredito sim que não podemos desistir, né? Que tudo passa pela política, que, como alguns dizem, tem que voltar os militares, enfim, isso e aquilo. Processo democrático, essa semana eu fiquei preocupada e até de ver lá na Assembleia, estava no meio quase das bombas de pimenta lá, mas como é que chegamos a esse momento? A gente pergunta, por que isso, né? Porque quem está lá mobilizando também não tem um sentido de ser assim agressiva e a polícia tem que reagir, mas enfim, é a democracia, temos que superar essa fase e aprender a fazer uma democracia consciente, com calma, com diálogo, acima de tudo. Dúvida. É o que todos nós esperamos. Muito bem, vereadora Marely Lerner Vogel, te desejar um bom final de ano, Feliz Natal, um grande 2017, mande um abraço lá para os seus filhos, pro trio Parada Dura, né, Marely? Seu pai, para sua mãe também, por favor, estenda nossos mais sinceros desejos de um grande 2017 e que possamos passar um Natal abençoado com nossas famílias. Obrigado pela sua participação. Obrigado ao serviço que você tem prestado nesses os últimos 8 anos para a Teutônia e para o Vale do Taquari também. E te desejar sucesso, seja lá por qual caminho que você vai trilhar dentro da política a partir do ano que vem. Muito obrigado, bom final de ano, até uma próxima. Obrigada, Marcos Vinícius, também uma satisfação estar aqui, né, e também agradecer a toda a população, acho, por essa oportunidade de estar na Câmara de Vereadores, de ter sido a presidente do Legislativo, desejar um Feliz Natal, um abençoado Ano Novo, falar da nossa revista informativa da Câmara, que a gente fez, então, um resgate histórico e uma retrospectiva, uma prestação de contas do trabalho. Se alguém quiser retirar na Câmara de Vereadores, a gente não vai conseguir distribuir em todas as casas, né, então, assim, no comércio, nas empresas, a gente está fazendo a distribuição, mas fica à disposição na Câmara também o nosso site, as informações, e realmente agradecer esse momento, de ter vivido esse momento político em Teutônia, e aonde estarei no ano que vem, com certeza estarei vivendo um pouco de política e continuando a defender Teutônia, defender os nossos munícipes e os interesses aqui da coletividade. Até uma próxima.